Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de março de 2024 para o signo de Peixes. Peixes, gratidão pelo apoio que você tem me dado aqui no canal. Desculpa pela demora, estou um pouco atrasada aqui no cronograma, mas ainda está valendo, tá? As energias do tarô, o que aparece aqui é muito grande, é muito profundo, dificilmente vai ficar limitado a um período de 30 dias. Então ainda vai ressoar lá na frente, tá? Ressoa nesse mês de março, mas vai ainda 3, 6 meses à frente. Nesse sentido, todas as leituras daqui são atemporais. São gerais para muita gente, não tem como ressoar com todos, tá? Então pega daqui só o que bater para você, o que ressoar, o que não ressoar você solta para o universo. Usa seu discernimento, sua intuição, sua sabedoria. Nem sempre o que é para você vai estar aqui no seu signo solar, que é Peixes. Pode estar no seu ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu, enfim. Sempre falo da importância de ter esse mapa astral básico, que você consegue de forma gratuita lá no Google, tá? Só pesquisar ali na barra de ferramentas, na barra de pesquisa. Mapa astral gratuito. Vão aparecer ali alguns sites que são bem conhecidos. Se for gratuitamente, você entra, faz ali o seu cadastro e você vai conseguir essa informação básica. Por que é importante saber disso? Nós não temos só o signo solar. Tem vários outros signos que trabalham com energias em áreas específicas da nossa vida. Então é importante saber, por exemplo, Lua e Vênus, se você quiser saber de questões amorosas. Às vezes você vai ter respostas mais pontuais, mais certeiras, se você for numa leitura da sua Lua, que fala desse emocional, das nossas águas, né, da nossa intuição, fala de espiritualidade também, ou da nossa Vênus, que fala sobre a forma como a gente se relaciona, a nossa dinâmica, né, na troca dos afetos. Vamos lá, vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Tenha paciência, minhas leituras não são curtas, é uma média de 30 minutos, então fica até o final. Se comprometa aí, tenha paciência, porque nem sempre o que é para você vai estar ali no início. Assim que eu abro, não vem, a coisa se desenrola, se desenvolve, tá bom? Vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Fecha seus olhos um pouquinho. Respira fundo. Vamos desacelerando a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui meu guia, meu mestre, meu mentor, meu anjo. Eu não jogo sozinho, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Peixes. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, chamo seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que queiram trazer respostas, orientações, aconselhamentos naquilo que é mais importante para você nesse momento. São todos muito bem-vindos aqui. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Vamos lá. O que vocês querem conversar com Peixes? Qual a primeira mensagem aqui? Mês de março de 2024 e além. 6 de ouros. 5 de copas. E a carta da justiça. No fundo do deck a gente tem o 4 de ouros. Para um grupo específico, eles já passaram aqui rapidamente me falando que você perdeu ou tá perdendo nesse momento. Não coloca coisa na sua cabeça, você sabe do que eu tô falando, não é uma previsão, tá? Tá numa posição de presente e de passado. Você perdeu aqui algum suporte material, alguma ajuda. Eu não sei se foi um trabalho, uma colaboração, se foi uma separação, enfim, existia aqui no passado esses 6 de ouros, essa dinâmica de troca, de ajuda, de reciprocidade no nível material. Então eu não sei se é um trabalho, se é uma ajuda formal, né? A gente tem a carta da justiça, por exemplo, uma situação em que você estava desempregado e você recebia um auxílio de algum tipo, seguro-desemprego, alguma coisa, você tinha uma ajuda aqui. Se é uma pensão, não sei.
Eles estão falando que nesse momento talvez você sofra porque perdeu isso. Isso é para um grupo específico, tá? Tenha paciência, não é para todos vocês. Não coloca coisa aí na sua cabeça, não. Eu tô vendo muito essa questão de justiça aqui, porque eu tenho dois símbolos de justiça, né? Eu tenho a própria carta da justiça aqui, que é um arcano maior, fortíssimo, energia de Libra. Pode ser que você tenha Libra forte no mapa, esteja lidando com Libra. E tem esse elemento da balança, né? Nas duas cartas a gente tem essa simbologia de uma ajuda, de um momento de reequilíbrio. Eles estão me falando que para outras pessoas você está vivendo essa perda nesse momento. Então, mais uma vez, cuidado, cautela com o que eu estou falando, tá? Nesse momento pode ser que você esteja vivendo uma perda. Essa perda pode ser de um ente querido, um luto. O 5 de copas vai simbolizar, assim, esse momento de dor, de tristeza, de solidão, de luto. Pode ser, todo final é um luto, tá? O luto não é só pela morte física, não. Qualquer finalização. Então pode ser que você tenha perdido essa ajuda material, esse suporte, esse apoio. Você pode ter perdido um trabalho, né? Tá numa situação de desemprego, dependendo dessa ajuda nesse momento. Pode ser uma separação também. Talvez tinha, né, alguém que mantinha, alguém que ajudava. Eles acabaram de me falar que pode ter sido um pai. Sinto muito se isso aconteceu, você sabe disso, não estou fazendo uma previsão, não se assuste, por favor. Não coloca coisa na sua cabeça. Estou falando de alguém que já sabe do que eu estou falando. Pode ser que você perdeu aqui uma figura masculina que te dava suporte, que te ajudava, que talvez até te sustentava aqui materialmente. Nesse momento você está vivendo essa dor, esse luto. Grupo pequeno, específico, tá? Eu sinto que para a maioria das pessoas aqui foi uma questão material, porque eu tenho o 6 de ouros e tenho o 4 de ouros junto com o diabo. O diabo nessa questão material fala realmente de alguma coisa que era muito estável, que é estável, sólida, enfim. Talvez você viveu essa ruptura, essa perda. Eu vou abrir um pouco mais com outro deck para entender, tá? Mas eu tenho a carta da justiça numa posição de futuro. O que é que ela me diz? Fique tranquila. Fique bem, fique calmo, viva esse luto nesse momento. Talvez você aqui nesse momento não pode fazer muita coisa. Não tem nenhuma carta aqui de paus e de espadas por enquanto que me falaria dessa ação, né? Não, é um momento de perda, é um momento de dor. Você precisa, nesse momento, focar nesse emocional, tá? Independentemente do que você perdeu aqui, se foi uma pessoa, mais uma vez eu digo que eu sinto muito. Se foi um trabalho, eu também sinto muito, que é uma perda muito dolorosa do mesmo jeito. A gente vive uma pequena morte, né? Essa carta fala dessas pequenas mortes que a gente vive ao longo da vida. Eles estão parando um pouco a sua energia nesse momento para você lidar com essas questões emocionais relacionadas a tudo isso, tá? Eu sinto que para a maioria das pessoas a gente está falando de uma situação de trabalho, sim. Como a gente tem uma energia muito capricorniana aqui na carta do diabo e temos essas cartas de ouros, né, que é o elemento terra, a gente está falando de uma questão especificamente material. Eles acabaram de me falar que pode ser uma casa. Talvez você perdeu aqui um suporte para sustentar uma casa. Talvez pagava um financiamento, um aluguel, enfim, mantinha uma estrutura e por falta de apoio, por falta de suporte ou por uma situação inesperada de desemprego, você não consegue sustentar mais essa estrutura. Eles estão falando para você ter paciência, não tome nenhuma decisão nesse momento, tá? Foca nessa perda, as coisas estão sendo desaceleradas e tem uma espiritualidade mais à frente assumindo o comando da situação aqui, que é a carta da justiça, que é esse arcano maior. Toda vez que a gente tem um arcano maior num jogo, a gente tem uma aproximação espiritual muito grande, do destino, da sua espiritualidade, da sua egrégora, talvez de algum ancestral que esteja nessa outra dimensão, agindo por você, abrindo caminhos. Se você está com uma situação específica, isso é para um grupo específico. Você está com uma situação na justiça, de alguma situação que te trouxe perda, dor, uma finalização, seja um divórcio, seja uma situação de desemprego. Eles me falaram aqui que talvez para algumas pessoas não estamos nos referindo a uma casa, mas uma empresa. Então talvez você mantinha aqui uma grande estrutura, uma empresa, de repente isso quebra, acontece alguma coisa aqui que te desestabiliza, te traz muita dor. Eles estão falando que a tendência aqui é a justiça ser favorável para você, tá? A gente tem essa carta aqui que fala, já mostrei, né, esse elemento da balança, e tirando de um lugar e dando para você, porque é o mais justo, é o mais equilibrado, e a carta da justiça também fala disso. Se apega aí com a sua espiritualidade, entrega para eles essa situação. Se você é da egrégora dos orixás, se você é da Umbanda, do Candomblé, eles estão falando aqui para você trazer a energia de Xangô para perto de você, pedir justiça para esse grande orixá da justiça, fazer suas orações, fazer suas firmezas. Não estamos falando de vingança. Eu sempre, toda vez que eu falo da justiça,
eu lembro desse elemento da espada, né? Ela tá segurando uma espada, a espada tá na mão da justiça, não tá na sua mão, tá? Então a gente tem que fazer uma diferenciação aqui entre justiça e vingança. Não é você que faz justiça com suas próprias mãos, não é você que vai lutar. Lembra que eu falei que eu não tenho nenhuma carta de ação? Isso aqui é tão claro pra mim, nunca tinha feito uma leitura tão específica nessa energia. Eles tiram um pouco do poder da sua mão, se não tem cartas de paus e não tem cartas de espadas, e eles colocam essa espada na justiça. Então pode ser a justiça dos homens? Pode, mas a justiça divina sempre está por trás. Então se apega aí o que você pode fazer nesse momento. Cuidado com essa energia do 5 de copas para você não se perder nesse emocional também, tá? Não tô falando para você negar e para você fingir que não tá sofrendo, tá? Não é negação desse luto, é para você só saber o momento em que você tem que ter um pouco mais de abertura, pelo menos com a sua espiritualidade. Lembra, você não pode fazer muita coisa aqui. Você não pode nem afetar essa justiça. Talvez você não tenha como nem ter uma representatividade, um bom advogado, mas solta para eles. A grande justiça vem deles, tá? Então vem desses seres todos de justiça. A gente está falando sim de Xangô, a gente está falando da linha dos Exus, a gente está falando de Arcanjo Miguel. Adoro, toda vez que aparece essa espada eu lembro dele. Então se você tem essa proximidade com essa energia poderosa que eu tenho, chama ele, pede orientação, pede abertura de caminhos, pede para que ele interfira. A interferência aqui não vem de vocês, que eles falam sem parar, essa interferência vem da própria espiritualidade, tá? Tem uma situação aqui que você se apega muito ainda. Talvez você, eles acabaram de me falar, talvez a espiritualidade já esteja agindo no momento em que essa coisa é tirada de você. Eu sei que é difícil, né? Eles fazem, eles escolhem por caminhos muito dolorosos às vezes pra gente. Então talvez o que você está entendendo nesse primeiro momento como uma situação de perda, de dor, de luto, de sofrimento, se apegando, tentando segurar isso, sabe? Não consigo soltar. Talvez seja a sua espiritualidade já agindo e querendo tirar isso do seu caminho. Pode ser uma relação, eles acabaram de me falar, pode ser uma relação tóxica, abusiva, pode ser uma relação, como eu tenho essas duas cartas aqui, essa aqui eu já tinha falado sobre essa questão da ajuda, né? Alguém que te provê de alguma forma, te sustenta, de quem você depende materialmente. Pode ser que a partir dessa dependência material que existe, pode existir nessa dinâmica, exista também uma codependência afetiva e uma situação aqui meio abusiva, tá? Tanto no trabalho como nos relacionamentos. Então, se a gente está falando de uma relação aqui, por exemplo, de um casamento, uma relação estável, onde algo foi construído, algo grande, uma casa, uma sociedade, uma empresa, toda uma estrutura familiar foi construída e de repente você perde isso. Eu sei que no primeiro momento, agora, nesse momento você não vai conseguir ver assim. Você está sofrendo, claro, está doendo, é um luto, é uma pequena morte, lembra que eu te falei sobre isso? Mas pode ser que lá na frente você entenda que foi um grande livramento. Na verdade, o que você recebeu aqui foi um livramento, uma liberação da sua energia e teve uma interferência da espiritualidade querendo tirar essa situação da sua vida, tá? Eu tinha falado do diabo na vida material, que é uma carta muito ok, muito boa, fala de toda essa conquista dessa terceira dimensão, da estabilidade, né? Fala de tudo isso, do trabalho, que é uma carta capricorniana, mas nos relacionamentos é uma carta muito ruim, tá? A gente pode estar falando, sim, de uma pessoa que te mantém presa numa dinâmica aqui de abuso, de toxicidade, por causa de uma dependência material. E te manipula, te segura aqui. Ou talvez você fique apegado, porque você não consegue ver saída, né? No momento da dor, da intensidade desse luto, não tem como ver saída mesmo, não. Por isso que eles estão pedindo para você entregar para sua espiritualidade. Forte essa leitura, hein, peixes? Tem Capricórnio e Libra, muito forte aqui. Talvez você tenha forte no mapa ou esteja lidando com alguém que tem esses signos, tá? Vamos abrir um pouquinho mais aqui para entender. O que vocês querem falar para peixes? Abre um pouco mais essa leitura. Sejam bem claros, por favor. O que peixes pode fazer aqui? Nesse momento de dor, de perda, de luto. O que vocês querem conversar com peixes? Sejam bem claros. O mundo acabou mesmo. Dois de copas. Para muitas pessoas a gente está falando de um relacionamento amoroso mesmo, tá? De uma parceria. E o 4 de copas, tá?
A gente tá falando, eu sinto que vai para dois grupos muito específicos aqui, tá? A leitura se divide. Para algumas pessoas a gente tá falando de uma parceria amorosa, de um casamento, um relacionamento, uma união que acabou mesmo. Talvez foi interrompida de uma forma, isso é forte, não estou fazendo previsão, por favor, não me entenda mal, mas talvez foi interrompido mesmo por uma morte, uma coisa prematura que eles estão me falando. Talvez a coisa estava tão recíproca, estava começando a se alinhar, tinha amor, tinha parceria, tinha conexão, e de repente isso é finalizado de uma forma definitiva, é o que eles me falam aqui, para um grupo específico, tá? Pode ter vindo através de uma perda mesmo. Para a maioria de vocês eu sinto que não é isso, eu sinto que foi uma finalização mesmo. A Carta do Mundo fala de um fim de ciclo definitivo, porque é o último dos arcanos maiores. Então é um encerramento. Lembra que eu falei que tinha uma interferência da espiritualidade? Né, uma ação da espiritualidade vindo aqui para encerrar alguma coisa? Talvez não era tão positivo. Talvez já tinha muita tristeza, já tinha muita decepção, muita amargura, muita dor, muita solidão. Sabe essas relações que são de solidão a dois? Eu tô aqui, mas eu me sinto só. Talvez essa outra pessoa fechada para você amorosamente, alguma coisa do tipo, tá? A espiritualidade chega aqui para interromper com isso. Eu sei que é muito difícil porque tem realmente uma estrutura material grande, ó, confirmando aqui para mim, é um casamento mesmo, tá? Para algumas pessoas aqui houve uma triangulação. Talvez essa coisa definitiva, essa grande dor que você está vivendo nesse momento não esteja relacionada a uma morte, mas muito parecido com isso, porque é uma dor de traição. Lembra que o conceito de traição é muito amplo, Então, o que é traição para mim talvez não seja para você. Traição, no meu entendimento, é uma quebra de acordo, qualquer tipo de acordo. Traiu, quebrou isso aí, não foi honesto comigo, é uma traição. Eu tô vendo aqui que para a maioria das pessoas a gente tá falando de um casamento ou de uma parceria, uma sociedade, uma empresa. Por isso que eu tô falando que vai nessas duas direções. Essa carta fala de família, mas ela também fala de uma grande estrutura material, de uma empresa, de um negócio. E essa carta fala de parceria também, fala de casamento, tá? Então confirma para mim essa informação. Para algumas pessoas eu sinto que foi no sentido amoroso mesmo. Eu tinha um casamento, uma relação muito estável, uma união estável. Construímos uma família, construímos uma estrutura material grande. Eu sinto que para a maioria das pessoas é algo grande. E de repente isso acaba. Por qualquer motivo, isso aqui é finalizado. Talvez pela entrada de uma outra energia aqui, para você ou para essa outra pessoa, tá? Tudo isso traz muita dor. E eles estão me falando de alguém que se fechou. Esse luto pode ter acontecido há muito tempo, tá? Eles acabaram de me falar que talvez você já viveu essa finalização lá atrás, no passado. Já resolveu materialmente, já teve um entendimento disso aqui, resolveu na justiça, enfim. Mas emocionalmente você ainda traz esse peso. Essa pessoa tá vestida de luto, né? Tá com esse casaco preto pesado. Tem um peso aqui, tá? Tem alguém que se fechou amorosamente. Eu tô falando tudo isso por causa da carta do 4 de Copas, que fala dessa pessoa muito insatisfeita, fechada, infeliz, seja por causa dessa traição, essa finalização inesperada te trancou dentro de você mesmo. Sabe aquelas pessoas que são enlutadas para sempre? Que vestem preto dentro e fora para sempre, não consegue sair dessa situação? Se é a sua situação, você precisa pedir ajuda, tá? Se você tá vibrando, se é recente, aconteceu agora, viva esse luto. Mas lembra que eu falei que em algum momento você vai ter que sair? Vai ter que sair. O luto não é uma linha reta, né? Ele não tem uma coisa ascendente. Eu saio do ponto A e vou pro ponto B e acabou. Tá resolvido, tá finalizado. Não, se você fizer isso, com certeza você tá em negação. Você não viveu ainda esse luto. Ele é uma espiral, né? É um vai e vem, ele oscila, não tem uma coisa estável na energia do luto. Peça ajuda, talvez você precise de uma ajuda, além de uma ajuda profissional na área do direito, algumas pessoas precisam disso, tá? Então não adianta só você se trancar emocionalmente, ficar insatisfeito, tem uma coisa de revolta, de injustiça aqui no seu jogo, eu sinto que tem, mas ficar vibrando só nessa energia dentro do seu emocional não vai movimentar as coisas. Lembra que eu falei que faltava espada e faltava paus? Continua faltando, não apareceu ainda. Tem muitas copas, mas copas muito trancadas, dolorosas, né? Tem uma energia de insatisfação, de tédio, de sofrimento aqui. E tem ouros, né? Mas não tem espadas e não tem paus, então tá faltando talvez um pouco de ação.
Eu falei para um grupo específico que a própria espiritualidade tira esse poder das suas mãos. Mas no momento em que você sentir que tem uma abertura para agir, para fazer alguma coisa, nem que seja para pedir ajuda. Então eu tô aqui super infeliz, tem uma coisa aqui de reclamar, de se vitimizar, e talvez você tenha sido vítima mesmo de alguma coisa. Eles estão me falando que pode ser uma questão no trabalho, uma demissão inesperada, uma traição dentro de uma parceria, numa sociedade, ou pode ser num casamento mesmo, uma triangulação, uma traição, uma quebra de um acordo. Isso te traz uma dor muito grande, uma decepção muito grande. Você ficou um pouco amargurado, amargurada aqui. Eles estão falando que ficar só nessa energia trancada, fechada, no escuro, sabe? Eu tô vendo uma coisa no escuro. Não vai te ajudar, não vai te favorecer. Não vai abrir portas para essa justiça entrar. Lembra que eu falei de uma interferência da sua espiritualidade? Para trazer justiça, para trazer equilíbrio, para abrir caminhos para você em vários aspectos. Eles não vão entrar, eles não vão bater numa porta, eles não vão forçar. Você tem que permitir. A gente tem que fazer esses acordos de permissão com a nossa espiritualidade. Abrir o coração, mesmo que esteja doendo, tá? Eu não tô sendo leviana, eu sempre peço perdão se você tá me entendendo assim, mas eu não tô sendo leviana, minimizando a sua dor, falando que isso aqui que você tá vivendo é fácil de ser resolvido, porque eu sei que não é. Eu não tô dizendo que a sua dor é inventada, eu sei que ela é real, ela machuca mesmo, mas em algum momento você vai ter que, nem que seja com a sua espiritualidade, abrir seu coração e falar: eu espero justiça, eu espero, eu não sei se você quer uma reconciliação com essa pessoa. Se você quer reconciliação, é muito difícil acontecer nesse primeiro momento, tá? Talvez você tenha decepcionado essa pessoa, talvez você tenha traído de alguma forma e essa pessoa tá muito magoada, porque eu sei dessa energia de alguém que tá fechado aqui. Eu não quero conversa agora, eu não vou receber isso aqui que você tem pra me dar. Eu sempre falo que a carta da justiça, deixa eu tomar uma aguinha. Se você veio aqui para saber de amor especificamente, né? Você está vivendo toda essa dinâmica aqui, não é no trabalho, não é numa sociedade, não é numa parceria comercial, é especificamente sobre relacionamento, talvez um casamento, uma união estável, uma família, enfim. Se você veio aqui para saber disso especificamente, eles estão falando sobre isso aqui, tá? Só que quando a carta da justiça aparece, ela esfria um pouco as coisas. Não é o melhor arcano maior para uma leitura de amor, porque ela pausa, né? Tira um pouco do seu poder de ação, porque tem outra pessoa envolvida. Então é uma pausa do tempo, talvez tenha uma coisa aqui de esperar o tempo, esperar as coisas esfriarem um pouco mais. A carta da justiça, ela desacelera, e ela tira muito do nosso poder de ação. Eu tô vendo várias cartas de copas aqui, eu tenho 2 de copas que confirma pra mim que talvez seja uma parceria amorosa mesmo, talvez você tentando oferecer esse amor, esse pedido de perdão, essa reparação aqui com essa pessoa, ou ela com você, ele com você, enfim. Mas tem uma coisa aqui de, no momento, a energia amorosa tá fechada, tá? Seja porque essa pessoa cruza, né? É uma criança aqui cruzando os braços e as pernas, e você tentando convencer, né? Talvez seja essa pessoa, é uma sereia. Eu acho bonita essa versão desse deck, porque tem bem a coisa do canto da sereia. Se é você que está aqui fechado e não quer conversar, está doendo muito ainda, está processando toda essa dor, e tem ou essa mesma pessoa, pode ser essa mesma pessoa do passado, tentando te oferecer aqui um pedido de desculpas, um entendimento, uma abertura, e você não tá aberto para isso, ou pode ser uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Você acabou de conhecer, mas você está fechado, você ainda alimenta essa dor do passado, sabe? Está indisponível emocionalmente. É isso que essa carta me fala. Eu entendo que por enquanto isso aqui ainda perdura, tá? Claro que isso é específico para cada um. Se você tá aqui na leitura, eu não sei se eu falei, mas se eu falei eu vou falar de novo, se eu não falei eu vou falar pela primeira vez. Se você veio aqui querendo saber especificamente sobre essa questão e é muito geral, como a leitura aqui está dividida, indo em caminhos muito opostos, eu acho que eu não vou conseguir trazer a resposta pontual para você. E a coisa está muito parada nesse momento. Mas se você quer mergulhar na sua energia específica, tirando essa influência geral aqui que está aparecendo, me chama para leitura particular. Tem meu contato na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado, meu WhatsApp, a gente conversa, eu respondo por lá e a gente abre uma leitura com a sua energia específica. Tem várias leituras também no canal, lá na sua playlist. Você pode ir na playlist de peixes, que é seu signo solar, ou pode lá na playlist, lembra que eu falei de Lua e Vênus lá no começo? Lua fala sobre as emoções e Vênus fala sobre as dinâmicas de relacionamento, então você pode descobrir lá no seu mapa qual o signo que você tem na Lua, qual o signo que você tem em Vênus, e assistir também as leituras de amor, que são todas atemporais. Tem uma playlist
por signo, e todas as leituras de amor que aparecerem ali são atemporais, está valendo. Abriu, ressoou, você pode até maratonar, porque pode ser que você tenha mais respostas, mais entendimentos, tá valendo, tá? Então não está delimitada num período de tempo, não. Mas eu sinto que para muitas pessoas a coisa amorosa, nesse primeiro momento, está um pouco parada. Talvez porque você esteja resolvendo questões muito práticas, questões relacionadas à justiça. Talvez, para algumas pessoas, eles estão falando sobre essa questão de acordos de pensão, de ajuda material, talvez pensão alimentícia para filhos, enfim, tem toda uma dinâmica familiar que precisa ser resolvida. Se você já finalizou definitivamente com esse passado, esse casamento, essa família aqui, já encerrou, Márcia, não sinto mais nada, já vivi meu luto, eu tô querendo me abrir amorosamente, tô querendo fazer uma nova parceria, sair desse luto e quero amar novamente, quero trocar essa energia amorosa. Talvez não seja o momento, tá? Talvez ainda tenham resquícios dessa situação anterior, coisas emocionais que você precisa reviver. Lembra que eu falei da questão da negação? Às vezes a gente finaliza uma história e a gente entra num estado de negação desse luto. Todo final, toda finalização, todo encerramento de ciclo, a gente está falando disso na Carta do Mundo, precisa ser vivenciado no aspecto emocional. Eu não sei, para um grupo específico, talvez você teve que lidar com questões muito práticas, já foi para a justiça, já foi movimentar essa questão do dinheiro, e você não pôde lidar com o seu emocional. Eles estão dizendo que nesse momento é isso que eles querem que você faça. Esse lidar com o emocional pode acontecer num lugar de solidão, então a sua espiritualidade pausa as coisas, como eu estou sentindo aqui, né, na energia da justiça, e fecha a energia amorosa por um momento, para que você lide com essas dores numa solidão. Isso acontece para a maioria de nós, né? A gente se recolhe, se isola, fica nesse silêncio por um período de tempo, tá? Talvez você precise de suporte aqui terapêutico para acelerar num sentido muito saudável, não de negar, mas de vivenciar, mas racionalizar todo esse processo. Lembra que falta espada aqui. Ou isso pode acontecer numa dinâmica 2. Acontece também. Às vezes é o contrário, você se fechou demais nesse luto eterno, nessa solidão, e não se abre mais para nenhuma conversa, não se abre mais amorosamente. Talvez pessoas te ofereçam, né, essa taça, mas você pode ter ficado extremamente desconfiado, desconfiada, e você não acredita mais no amor. Tem essa coisa aqui para mim, sabe? Por mais que apareçam possibilidades de parcerias, e eu sei que aparecem, você não consegue se abrir emocionalmente. Talvez essa cura desse coração ferido, desse coração em luto, vai acontecer exatamente numa parceria. Então veja aí o que cabe para você. Se você acabou de sair dessa dinâmica e não vivenciou ainda, não finalizou internamente, emocionalmente, energeticamente essa situação, e já está querendo partir para uma relação, para uma nova relação, não é o momento. E ao contrário, se é um outro grupo que já viveu essa finalização toda, mas se enlutou, se fechou emocionalmente, eles estão querendo o contrário, que você se abra. Talvez o mais justo para você nesse momento seja reviver, experienciar esse sentimento de amor, essa parceria, de uma forma mais justa, mais equilibrada. Porque essas duas cartas falam sobre isso. De reciprocidade, de justiça, de equilíbrio, de uma troca recíproca, né, de amor. Eu sinto que tem essas duas energias correndo paralelas aqui, tá? Tem muita coisa aqui também para ser vivida em relação ao que é o amor, ao que é a troca afetiva. Talvez nesse momento em que você vai reviver esse luto, cutucar nessa ferida, sabe? Sentir isso tudo, talvez está vindo para você agora. Você vai revisitar essa noção de amor, entender, jogar luz, sabe? A carta da justiça pode falar sobre isso também. De uma lucidez, de uma frieza até para poder lidar com essas questões, entender o que é que você espera de uma nova parceria e se abrindo aos poucos, sabe? Eu sinto essa questão aqui no seu jogo. Se é uma questão especificamente material, eu falo mais uma vez, não se preocupe, eles vão te trazer uma possibilidade de justiça, de ajustamento, de reequilíbrio para você se manter, tá? Não vai te faltar o básico, não vai te faltar o essencial. Se a sua preocupação aqui é específica com um lar, com uma moradia, por causa dessa estrutura toda, talvez tenham filhos, tenham pets aqui, tenha toda uma estrutura, abre o coração para a sua espiritualidade, para não te faltar o básico.
Eu sinto que não vai faltar, você vai receber ajuda. Mas você não pode fazer isso deitado numa cama, num luto eterno. Pelo menos aciona a justiça. Se você está vivendo mesmo essa situação agora muito difícil, pede ajuda de uma pessoa, de um intermediário, alguém que possa acionar essa justiça para você. Se você está vivendo esse luto físico mesmo, de morte mesmo, é muito difícil lidar com questões práticas, tá mergulhado nessa dor, revivendo tudo isso aqui, peça ajuda de um intermediário, um familiar, um amigo, um advogado, alguém que possa fazer esse trâmite mais prático, mais burocrático para você, tá bom? Vamos ver o que mais que eles querem falar aqui com o oráculo Anjos e Ancestrais. Tá fazendo sentido, peixes? Eu achei um pouco confuso porque fica indo nessas duas direções na minha cabeça, várias na verdade. Eu tô lendo para muitas pessoas aqui. Espero que esteja fazendo sentido e que eu tenha ajudado de alguma forma. O que vocês querem falar aqui para peixes, por favor? Mais uma mensagem. Peixes. Eita, rodopiou. O sumo sacerdote, manifeste sua intenção e crie. É a gente que cria as realidades, tá? Tudo parte de nós. E a flecha partida, abrace a energia da paz. Talvez você vai trabalhar mais com a sua espiritualidade mesmo, com as suas energias internas. Essa carta aqui do sumo sacerdote é o mago. Ele é um grande bruxo. Talvez a sua ajuda aqui, essa pessoa que pode te representar uma ajuda prática, material, vai ser um líder, tá? Um líder espiritual, um líder religioso, um homem ou mulher, enfim. Mas que pode te ajudar nesse sentido de você criar possibilidades dentro de você. A gente está falando de lei da atração, a gente está falando de cocriação, de manifestação. Então volta no momento que for possível a sonhar, a criar realidades, a pensar em possibilidades, manipula no sentido mais positivo, trabalha, faz uma alquimia interna com essa energia do fogo, da paixão. Tá faltando o naipe de paus aqui. O naipe de paus, ele fala do entusiasmo, ele fala da libido, ele fala da vontade de viver, ele fala da pulsão de vida, né, do desejo de viver. Talvez isso esteja faltando porque você está numa situação de melancolia, de depressão, de perda, de luto, enfim, como eu vi. Peça ajuda, se existe essa pessoa aqui que de alguma forma é um sacerdote, um líder, alguém que pode trabalhar com esse energético em você, né, com esse lado mais espiritual, peça ajuda para essa pessoa. E a flecha partida fala de uma energia de paz. Lembra que eu falei lá atrás sobre a diferença entre justiça e vingança? Não queira vingança não, tá? Talvez no momento da dor a gente se revolta um pouco, a gente se revolta com as pessoas, até com a própria espiritualidade. Eles estão pedindo para você partir, quebra essa lança, né, essa flecha. Não briga não, fica em paz, paz no seu coração, vive esse emocional difícil, peça ajuda para lidar com tudo isso e aos poucos eu sinto que essa revolta, talvez esse primeiro momento de revolta, ele vai se pacificando. É isso, peixes, eu espero de coração que tenha feito sentido para você. Se você gostou, dá um like agora para apoiar o meu trabalho. Compartilhe essa mensagem com alguém que você conheça, independentemente de signo. Talvez você possa levar também uma abertura de caminho, um entendimento, uma ajuda para essa pessoa. E é isso, a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um ótimo mês de março para você. Feliz 2024. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.